paz! Hoje eu quero meditar na palavra do Senhor, ali no capítulo 10 de Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo 30, que diz assim: E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e, espancando-o, se retiraram, deixando quase morto. E, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e igual ao vê-lo passou de largo. E de igual modo também descia um levita, chegando àquele lugar, o qual ao vê-lo passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé deles e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho. Então, pôs-se sobre a sua cavalgadura, levando-o para uma estalagem, e cuidou dele. E, partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse: Cuida dele, e tudo o que de mais gastares, eu te pagarei quando voltar. Amém? É sobre isso. Eu quero algumas coisas colocar aqui nessa palavra que chamam muito a minha atenção. Esse homem, ele apanhou no meio de uma estrada muito perigosa, né? Salteadores passavam por ali. Então, a gente sabia que aquela estrada era uma estrada de muita passagem, muitas pessoas passavam ali. Sacerdotes eram pessoas muito conceituadas da época, eram pessoas de posses, eram homens íntegros, eram homens, assim, que aos olhos humanos, né? Eram pessoas, assim, de bem, andavam muito bem vestidos. Passava ali levitas, né? E levitas muitas das vezes carregavam instrumentos. Os levitas, eles serviam na casa do Senhor, eram na maioria músicos, né? Então, esse tipo de pessoas. E passou ali também um homem, certo homem samaritano. E algumas coisas, meditando nessa palavra, me saltou a visão para que nós meditássemos nesse dia. Primeira coisa, não fala o nome daquele homem. Um certo homem ia pelo caminho e salteadores o assaltaram, bateram nele e deixaram ali quase morto. Então, era um homem que foi espancado. Poderia ser um trabalhador, poderia ser um agricultor, poderia ser um pastor, poderia ser qualquer pessoa que passava por aquele caminho. Mas se tinha sacerdotes, levitas, um certo homem samaritano, quer dizer que passava todo tipo de pessoa. E aí, a primeira coisa que Deus coloca no meu coração passamos pela vida por muitas pessoas. Umas são salteadoras, outras são mentirosas, outras não querem nem saber. Não estão nem preocupados com a sua vida. Às vezes a gente quer dar atenção demais para certas pessoas, achando que elas vão se preocupar com o que você tem para falar, ou vão se preocupar com aquilo que você está passando, ou vão te ajudar, mas não vão. Nós passamos pela vida com todo tipo de pessoa. Passar pela vida não faz acepção de pessoa. Posso eu querer me abster de algumas, né? Eu fazer a acepção de pessoas, mas a vida não faz, Deus não faz. Todos vivemos juntos, todos estamos nesse mundo. E o sol nasce para todo mundo igual. Nasce sol para mim, nasce sol para você, nasce sol para todos. Estamos nessa vida, mas alguns têm ficado pelo caminho. Às vezes, os salteadores não veio para você, mas você não é aquele homem caído na estrada. Você não é um homem que parou na caminhada. Você não é um homem quase morto na estrada. Mas você pode ser aquele que assaltou. Você pode ser aquele que olhou para aquele homem e teve medo. Eu gosto de pensar que nessa parábola, o sacerdote e o levita não fizeram por maldade. Mas sendo uma estrada perigosa, porque diz que tinha salteadores, então todo mundo sabia que ali era perigoso, poderia ser um golpe. Então, pessoas você, cristãs, passamos muitas das vezes por pessoas que a sociedade marginalizou, jogou, né, para longe do convívio,
E essas pessoas, quando passam por nós, nos causa medo. E muitas das vezes a gente não estende a mão. Então hoje, eu e você poderia ser o sacerdote, poderia ser o levita, que estamos passando pelo caminho, um irmão está nesse caminho. Porque muitas das vezes a gente não para pensar que na Cracolândia, ou sabe, em situação de rua, ou mesmo que não seja em situação de rua, o irmão que está sentado no trem agora com você, ou o irmão que estava no ônibus logo ainda, pode ser um pastor de igreja, pode ser um levita, pode ser um sacerdote, como pode ser um ladrão, como pode ser um mentiroso, um enganador, ou como ser uma pessoa de bem que trabalha todos os dias, mas não é cristã, não conhece a palavra do Senhor. Então, eu prefiro acreditar que aquele sacerdote, aquele levita, não fizeram por livre e espontânea vontade de mal, sabe? Olhar para aquela pessoa e falar, eu não vou ajudar não, porque não sei nem se essa pessoa, não sei nem o porquê essa pessoa está aí, eu não quero pensar assim. Passou de largo, eu quero pensar que eles tiveram receio de ser um golpe e tiveram algum tipo de prudência ou tiveram algum tipo de cuidado. Mas quando o cuidado e o zelo está na nossa vida muito além do que o amor e a compaixão, você já parou para pensar nisso? Eu prefiro acreditar nisso porque eu começo a olhar a situação de outra forma. Porque se algum desses me abordam, um homem machucado me aborda, como eu vou fazer? Eu vou julgá-lo antes mesmo de saber a história dele? Ou eu vou fazer igual o samaritano, eu vou estender a mão e atar-lhes as feridas? Sabe? Por um mundo que a gente fala todos os dias que o amor está se esfriando, em que lugar deste mundo você está? No que está tentando aquecer o amor e levando uma palavra de conforto, ou você está do lado daqueles que está no esfriamento deste mundo? Você está ajudando a apagar poucas velas que ainda estão acesas, poucas chamas, ou você está sendo uma tocha incandescente, acendendo outros para o Senhor? Às vezes o irmão só tem realmente uma vela, porque é a crença dele, é aquilo no que ele acredita. Então ele acende na esperança de que aquilo vai ter uma resposta. Eu não posso ser aquele que vai apagar com um sopro a última centelha de luz. Eu vou ser aquele que vai encandecer e vai derreter toda a cera daquela vela da impiedade, da idolatria. Eu vou acender tão forte que aquela cera ela vai se derreter na mão do irmão e ele vai saber que tem um Deus vivo, tem um Deus que faz milagre, tem um Deus que, sabe, ao sol do meio-dia, parece o sol que ninguém pode ficar olhando por muito tempo, que pode cegar. Esse é o nosso Deus. Então eu preciso ser referência de Deus. Se eu quero ser filha de Deus, ser chamada como filha de Deus, eu quero esse reconhecimento para a minha vida. Então eu convido a você se juntar a mim e sermos realmente uma pira acesa, não só uma tocha, né? Ser uma pira inteira acesa para o Senhor, colunas do reino, e não como, sabe, pedras de gelos que ficam à beira do mar, boiando, vagando, esperando qual o próximo navio que vai afundar. Parou para pensar nisso? O Titanic bateu, foi numa pedra de gelo e afundou. Quando eu e você somos tão frios, nós somos assim, um iceberg, com a pontinha para fora, onde as pessoas acham que vão conseguir se apoiar, mas tão profundos na nossa incredulidade, na nossa falta de amor ao próximo, ou na nossa falta de clareza da situação. E sabe o que me chama ainda mais atenção? Eu passei, sabe, essa tarde meditando. Enquanto eu estava trabalhando, eu meditava. Eu meditava nessa palavra, porque eu li de manhã e eu fiquei aquilo falando comigo ao meu coração. O samaritano, ao estender a mão para aquele homem, não perguntou.
Você é cristão, irmão? A paz do Senhor, eu vou te ajudar. Ele não olhou se o irmão estava entrando na igreja. Ele olhou apenas que esse irmão estava no meio do caminho, parado, quase morto. Ele se aproximou, verificou se estava morto mesmo, porque se estivesse morto nada poderia fazer. Mas se ele estava vivo, e ele estava, ele atou-lhe as feridas. E o que ele sabia fazer naquele momento, e que foi ensinado desde criança. Então não venha falar para mim que você precisa de dom para ajudar alguém, você não precisa. Aquele jovem, aquele homem, não fala a idade dele, aquele samaritano, mas ele tinha uma nacionalidade. Isso Deus frisou. Jesus quis frisar quem ele era. Ele era samaritano, esquecido, humilhado. Então ali, olhando aquele homem na caminha, talvez ele também tenha se visto um dia no caminho e alguém ter estendido a mão. E ele deve ter aprendido de pequeno, sabe? Quando você tiver uma ferida, meu filho, muitas vezes mãe ensina isso, né? Tem uma ferida, filho, você põe uma atadura, põe ali um pouco de azeite e leve a algum lugar para que ele possa ser cuidado. Se você se machucar no meio da estrada e da caminhada, amarre algo para que aquilo não fique vazando, para que aquilo não inflame, para que aquilo não cheire mal. Ata um tecido ali, segurando a ferida, para ela não abrir mais do que ela já abriu. Põe azeite, põe vinho. O vinho ele tem um certo teor alcoólico, porque vinho era comum, todo lugar tinha. Põe um pouco de vinho, porque o vinho vai fazer a primeira camada de cicatrização da ferida. Não vai ficar mais exposta, não vai ficar mais aberta. Então hoje eu te convido a pôr vinho, a pôr azeite. Vinho na ferida representa um pouco de alegria no momento de tristeza. Mas como, pastora Cris? Ter alegria? Como eu posso ser feliz? Lembrando que Jesus, ele é o autor e consumador de toda a tristeza que você está vivendo. Ele é o autor e consumador de toda a dor que você vive. Ele consumiu tudo isso na cruz do Calvário. E quando você lembra disso, algo dentro de você brota e você fica feliz, porque você está participante da mesa do Cordeiro. Porque a mesa do Cordeiro são para aqueles que estão dispostos a curar feridas e ser curados, a atar vinho nelas. Sabe o que é atar vinho? É você colocar alegria onde só tem dor. É você colocar um pouco de alegria, um pouco de ânimo, de esperança. É você olhar para o outro e dizer assim: agora sim, somos irmãos. E se aquele não pode andar, ele não poderia deixar aquele homem ali. Abutres poderiam vir para comer e consumir aquilo que já tinha sido machucado. Sabe, abutres são haters, são críticos, são pessoas que não querem saber da verdade. Sabe o que eles querem? Apenas falar daquilo que eles não sabem, apontando e tripudiando em cima da dor alheia. Te convido hoje a pegar o irmão cansado no caminho, o irmão que ficou em algum momento da caminhada, colocar no lombo do seu cavalo e levá-lo a um lugar que possa ajudá-lo. Nem sempre é você que vai cuidar, mas você é aquele que vai ver e vai levar o irmão para aquele que precisa. Ontem, sabe, na igreja, aconteceu algo tão sublime, tão lindo. E eu falei: Jesus, o Senhor é tão cuidadoso com as nossas vidas. O Senhor sabe exatamente o que o Senhor faz. O Senhor sabe exatamente onde dói. E o Senhor sabe exatamente quem devemos procurar. Amém? Então, essa palavra ao seu coração. Medite na palavra, ore a palavra, viva a palavra. A palavra é viva e eficaz. A palavra, sabe, ela é sabedoria para a nossa vida. Deixa a prudência, sabe? A prudência é bom na medida certa.
Sabedoria é boa na medida certa, a alegria é boa na medida certa, a dor é boa na medida certa. Porque quando isso tudo passa da medida e fica descontrolado, perde o equilíbrio. E sabemos que estamos em equilíbrio quando estamos em Cristo. Quando você estiver verdadeiramente em Cristo e conseguir caminhar por cada uma dessas coisas, você conseguirá vencer o que a vida tem para nós e viver um dia melhor. Eu dei essa palavra ao seu coração, convido você para o culto da Rede Pérolas, amém? E que você seja verdadeiramente edificado e que você seja verdadeiramente agraciado com o poder de Deus, com a vida de Deus, com a presença dEle. Papai é lindo demais, corre para o braço de papai, ele está pronto para te receber. Um abraço, fica na paz.